Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 409. Lagosta. Uma pitada de espanto brilhou nos olhos do arcebispo e ele se levantou abruptamente. A cadeira em que ele estava sentado instantaneamente virou pó. Vendo quão surpreso o arcebispo estava, todos os presentes também ficaram surpresos. Eles olharam para o arcebispo, sem saber o que estava errado. O arcebispo tinha os olhos fixos em Fan Xingjian, como se tivesse acabado de ver algo inacreditável. Fan Xingjian se virou e perguntou: "O que há de errado?" "Não. Nada." "Por que você está?" Não." O arcebispo pronunciou incoerentemente. Isso mostrou o quão surpreso ele estava. No entanto, ele era, afinal, um arcebispo. Depois de um breve momento, ele respirou fundo e se acalmou completamente. Então ele respirou fundo novamente e disse: Xingjian, não há nenhum problema em você participar do plano de classificação de técnicas marciais com seu talento e cultivo de artes de espada. Estarei relatando o resultado de nossa inspeção, e a administração enviará notícias muito em breve. Com relação ao valor concreto de financiamento e planos, ficarei alguns dias e os revisarei com você lentamente. Gardner olhou surpreso para o arcebispo. O arcebispo era uma pessoa de alto status, encarregado de divulgar suas crenças em uma região. Em muitos pequenos países do norte, seu status era ainda maior do que o do rei. No entanto, neste momento, Gardner sentiu no tom do arcebispo um imperceptível indício de terror. Em meio aos olhares surpresos de todos, o arcebispo tornou-se extremamente cooperativo. Nos dias seguintes, ele discutiu os detalhes concretos do plano de classificação das técnicas marciais com Fan Xingjian em termos amigáveis. Fan Xingjian seria responsável por cerca de 1% do cronograma de progresso, que consistia em aproximadamente 1000 conjuntos de técnicas de espada. A Igreja da Verdade Universal forneceria um financiamento de cerca de 15 milhões de ouro, que seriam pagos em um total de 10 prestações. A velocidade com que as parcelas foram feitas seria baseada na taxa na qual Fan Xingjian completou a avaliação das técnicas de espada. A cada 100 conjuntos de técnicas de espada que ele completava, ele ganhava 1,5 milhão de ouro. Pode-se imaginar a tremenda soma de dinheiro que seria necessária para a Igreja da Verdade Universal reunir as técnicas marciais necessárias para todo o plano de classificação das técnicas marciais. A quantidade de riqueza necessária para a fase de preparação deste projeto já seria suficiente para causar o colapso de muitos pequenos países. As especificidades do processo de avaliação seriam usar as informações fornecidas pela Igreja como base e emitir uma avaliação geral para cada técnica de espada com base em seu controle, força destrutiva, força explosiva, dificuldade de aprendizado e outros aspectos. Havia 7 níveis de classificação, que eram S, A, B, C, D e F, respectivamente. A Igreja da Verdade Universal havia planejado isso com extremo cuidado e as estatísticas fornecidas eram muito detalhadas. Por exemplo, a temperatura exata da referida alta temperatura, qual era a força destrutiva quando explodiu, quanta agilidade foi adicionada. Cada documento tinha uma lista muito detalhada anexada a eles. A enorme quantidade de manuais era suficiente para quase encher uma sala inteira. Havia também 1000 conjuntos de materiais detalhados e métodos de cultivo. Pode-se apenas começar a imaginar quanto trabalho foi necessário. Quanto aos royalties da técnica da espada do Renascimento, devido à mudança de atitude do arcebispo, o progresso de Ferdinand Zhou Xingwen com as negociações foi fantástico. Alguns dias depois, no refeitório da academia, Fan Xingjian estava sentado à mesa, esperando que a comida fosse servida. Ele fechou os olhos e vários movimentos de espada continuaram pescando incessantemente em sua mente. Mesmo quando esperava que sua refeição ficasse pronta, ele não parava de cultivar suas artes de espada. Nesse momento, Rota se aproximou. No passado, esta cavaleira havia jurado alcançar Fan Xingjian. Não tendo conhecido Fan Xingjian por vários meses, ela agora tinha cabelo curto,
Seus olhos estavam cheios de cavalheirismo e seus membros pareciam mais longos e esguios. Essas características, acompanhadas por sua figura originalmente alta e esbelta, faziam com que ela parecesse ainda mais encantadora. Quando Rota viu Fan Xingjian na mesa, os cantos de seus lábios se curvaram enquanto ela caminhava até a mesa e se sentava. Você tem se mantido na terra sagrada o dia todo. Foi muito difícil encontrá-lo. Quando Fan Xingjian viu sua expressão alegre, ele perguntou: algo está acontecendo? Tive sucesso em minha segunda transição, a Cavalaria Dragão Flamejante. Rota disse: a Cavalaria do Dragão de Chamas pode criar o grande dragão de chamas solares que pode compensar a fraqueza que eu tinha anteriormente por não ter proeza suficiente com minhas técnicas de matar. Ela olhou para Fan Xingjian. Ela não sabia por que sentiu vontade de correr para contar a Fan Xingjian depois de concluir com sucesso sua segunda transição. Fan Xingjian acenou com a cabeça. Essa é uma boa notícia. Ter sucesso em sua segunda transição aos 20 anos. Você é considerado um gênio. Quem ousaria reivindicar ser um gênio antes de você? Você conseguiu pegar 2 conjuntos de técnicas de espada em 3 minutos. E você até atingiu o nível máximo da espada longa da verdade universal. A notícia já se espalhou por todo o grande oeste cidade. Os belos olhos de Rota avaliaram Fan Xingjian como se ela quisesse sondá-lo. Fan Xingjian sorriu. Você não acredita? Rota disse: para ser honesto, se fosse outra pessoa, não há como eu acreditar. No entanto, se for você, terei que pensar mais. Não é por isso que corri para te perguntar? Nesse momento, as sombras no chão tremeram. Então Anderson, com seu segundo trabalho de transição, Shadow of the Earth, emergiu das sombras. Ele olhou para Fan Xingjian e disse: ouvi dizer que você conseguiu cultivar espada longa da verdade universal ao nível máximo em 3 minutos. Isso é verdade? Depois que soube da notícia, Anderson ficou sem dormir nas últimas noites. As olheiras escuras sob seus olhos o faziam parecer um panda. Se isso for verdade, se o talento de Fan Xingjian já atingiu tal nível, então não seria impossível para mim alcançá-lo em toda esta vida? Fan Xingjian olhou para a pessoa diante dele e acenou com a cabeça casualmente. É verdade. Algum problema? Tanto Rota quanto Anderson ficaram em silêncio, e seus olhares refletiam uma sensação de confusão e perda. Para eles perceberem de repente que Fan Xingjian levou apenas alguns minutos para concluir algo que eles precisariam de vários meses, ou mesmo de 1 a 2 anos, para concluir. Isso foi um golpe devastador em seu nível de confiança. Fan Xingjian não pôde deixar de dizer: não há necessidade de vocês dois se compararem comigo. Não somos iguais. O que é diferente? Anderson falou com raiva. Fan Xingjian, você está olhando para mim? Em seus olhos, somos todos muito tolos. Quando você nos observa cultivando, você sente vontade de cair na gargalhada? Fan Xingjian balançou a cabeça. Então, naquele exato momento, Diana trouxe 5 criados com ela para servir a comida. Esta é a lagosta dourada. A lagosta dourada é uma besta feroz de nível 29. Sua casca externa é muito dura, mas recebi ajuda do Lord Zhou Xingwen para cortar sua casca e extrair a carne. Em um enorme prato de aproximadamente 1 metro de comprimento, toda a carne da lagosta dourada estava ali tranquilamente sem a casca. Seja o carne em suas garras ou o corpo, todos ficaram perfeitamente inteiros, sem sinais de danos. Para o molho, usei manteiga real do norte e a sopa ferocioso e um chicken, que cozinhei por 12 horas, na proporção de 1:1. Adicionei também um pouco de vinho. Por favor, experimente. Fan Xingjian olhou para a lagosta dourada, que levou 5 pessoas a um tremendo esforço para trazê-la para a mesa, e os cantos de seus lábios se curvaram. Ele olhou para Rota e Anderson. Vocês dois deveriam tentar também. Rota engoliu em seco enquanto olhava para a lagosta dourada tenra, suculenta e enorme que emitia uma fragrância tentadora. Ela não pôde deixar de perguntar: lagosta dourada nível 29? Quanto custa isso?
Fan Xingjian cortou um pedaço da carne da lagosta, mergulhou no molho e engoliu em uma boca. A doçura da lagosta, bem como o frescor e o salgado do molho combinaram perfeitamente. A fragrância do vinho também se misturou soberbamente, fazendo Fan Xingjian sorrir mais uma vez. Ouvindo as palavras de Rota, ele disse com indiferença: 100.000 ouro. É a especialidade da federação. Pedi a Zhou Xingwen para obtê-lo especialmente para mim. Anderson tinha acabado de dar uma mordida na lagosta e, ao saber que custava 100.000 ouros, cuspiu. Então, usando um toque de sombra da palma da mão, ele pegou a carne da lagosta e a engoliu de uma só vez. 100.000 de ouro. Tá louco? 100.000 de ouro por uma refeição? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 410. Caro e rápido Rota também engoliu em seco e largou o garfo e a faca, sem ousar dar outra mordida. Uma lagosta dourada que custou 100.000 moedas de ouro. Isso a fez sentir que a mordida que ela deu antes havia gasto um mês de suas despesas de subsistência. No entanto, Fan Xingjian comeu com muita calma. Agora, ele não se importava mais com as pequenas compras. Independentemente de ser o dinheiro que as prodigiosas ondas dos poderes astrais divinos traziam para ele todos os meses, os royalties da técnica da espada do renascimento que vinham de dentro do império, o dinheiro que viria do plano de classificação das técnicas marciais ou os royalties da técnica da espada do renascimento que viria do norte. Ele receberia vários milhões de ouro em renda todos os meses. Isso também significava que, todos os meses, ele receberia dinheiro suficiente para comprar várias academias da prefeitura. Cada ação que ele fizesse afetaria a economia de toda a região do Grande Oeste. No entanto, suas despesas também foram enormes. As impressões místicas para o 8º, 9º e 10º níveis excederiam milhões de ouro. A fim de acelerar o ritmo em que condensava sementes especiais, ele precisava gastar uma quantidade enorme de riqueza para comprar tesouros celestiais e terrestres. Isso ajudaria a condensar as sementes especiais. Olhando para Anderson, Fan Xingjian disse casualmente: não fique tão nervoso. Afinal, é uma fera feroz de nível 29. Embora seja considerada a mais fraca entre as bestas ferozes de nível 29, é normal que seja cara. Além disso, outros ingredientes também valem o dinheiro. Mas são 100.000 de ouro. Pensando nos vários milhares de ouro que recebia todos os meses, Anderson se sentia cada vez mais descontente. A única refeição de Fan Xingjian equivalia à quantia de dinheiro que ele levaria vários anos para ganhar. No entanto, Fan Xingjian continuou a comer a lagosta enquanto sentia os fluxos de aura subindo da semente especial na parte de trás de sua cintura. Fan Xingjian controlou sua percepção celestial para sentir a área, e inúmeras células surgiram. Parecia que com sua capacidade de controle de acumular poder continuamente, ele começou a condensar suas sementes especiais. Fan Xingjian disse com indiferença: a lagosta dourada não é apenas deliciosa. Embora sua casca não seja comparável aos restos mortais de um cavaleiro outorgado, ela também pode ser transformada em armas divinas de restos superiores de nível 25. Depois que sua carne foi processada e combinada com outros ingredientes, pode estimular os órgãos internos do meu corpo e me ajudar a condensar uma semente especial chamada renitente psique. Essa especialidade pode aumentar o nível de resistência do meu corpo em todas as áreas. Enquanto Fan Xingjian falava, ele continuou a dar grandes mordidas na lagosta dourada. Quanto mais ele comia, mais a especialidade, a semente que havia aparecido recentemente em seu corpo, exalava uma aura forte. Tanto Rota quanto Anderson também podiam sentir que algumas mudanças estavam acontecendo em seus corpos. No entanto, eles não tinham a habilidade de um cavaleiro conferido de nível 25 para condensar sementes especiais, e eles só comeram um pouco. Eles ainda precisariam cultivar por mais algum tempo antes de poderem trazer a especialidade renitente psique. Físico renitente. Se eu fosse cultivar essa especialidade sozinho, lembro que levaria cerca de meio ano. E pensar que só de comer já é meio caminho andado.
Rota olhou para a lagosta dourada na mesa e soltou um suspiro interior ao pensar consigo mesma. Riqueza e recursos realmente têm um grande efeito no cultivo de alguém. No entanto, se eu também perseguir a riqueza, não terei tempo suficiente para meu cultivo. Rota balançou a cabeça, mas tomou uma decisão em seu coração. Fan Xingjian é diferente de mim. Com seu talento, ele é totalmente capaz de administrar os dois lados sem preocupações. Não tem jeito, e é inútil mesmo que eu sinta ciúmes. Devo me concentrar em uma área para poder ir além. Enquanto Rota tomava sua resolução, Anderson olhava para a lagosta dourada na mesa. Ele engoliu em seco enquanto pensava. Fan Xingjian tem comido essas coisas todo esse tempo. Seu talento era originalmente um pouquinho melhor do que o meu no começo. Mas se isso continuar, não será impossível para mim alcançá-lo para sempre. Anderson ficou surpreso e continuou dizendo: ouvi dizer que você está avaliando técnicas marciais. Posso ir até lá e ajudar? Fan Xingjian lançou um olhar para Anderson e sabia que Anderson queria ver por si mesmo se Fan Xingjian poderia realmente aprender técnicas de espada em uma velocidade tão rápida. Além disso, Fan Xingjian sabia que se pudesse deixar Anderson dar uma olhada, ele seria mais capaz de estabelecer sua reputação nas artes da espada. Afinal, ele nunca pensou em escondê-lo. Com suas habilidades atuais, não havia muita necessidade de ele se esconder. No mínimo, a menos que Fan Xingjian estivesse lidando com um especialista em nível divino, não havia como um cavaleiro outorgado abaixo do nível divino ser capaz de matá-lo, mesmo que ele não pudesse derrotar o oponente. Além disso, deixar Anderson dar uma olhada permitiria que Fan Xingjian suprimisse, permitindo que Anderson se concentrasse melhor em seu trabalho. Rota falou também: eu também gostaria de dar uma olhada. Portanto, Fan Xingjian assentiu. Espere até eu terminar de comer isso. Uma hora depois, os três chegaram à Torre da Espada e entraram na sala que havia sido reservada especialmente para Fan Xingjian. A sala inteira era construída em aço, e Anderson podia ver grandes pedaços de placas de aço nos cantos. Ele franziu a testa. Além de placas de aço, não havia mais nada no corredor. Anderson perguntou: não há nada aqui? Como você vai avaliar as técnicas? Se a velocidade de alguém for rápida o suficiente, ele será capaz de fazer qualquer coisa mais rápido. Seu cultivo será mais rápido e sua pesquisa será feita mais rápido também. Fan Xingjian deu de ombros e disse: além disso, a avaliação é apenas para testar as várias estatísticas das técnicas marciais. Eu uso as notas estabelecidas pela Igreja da Verdade Universal como base para diferenciar as notas das técnicas marciais. No final, esse assunto consome muito tempo. Seria bom se o avaliador pudesse encontrar uma técnica que já cultivou. Caso contrário, o avaliador só pode confiar em si mesmo para cultivar. Felizmente, eu cultivo rápido. Depois que Fan Xingjian disse isso, fortes vendavais passaram. E era como se houvesse uma tempestade enlouquecida em todo o salão. As correntes de ar jorraram e o corpo de Fan Xingjian pareceu se transformar em uma linha preta fraca, piscando em todos os lugares. Anderson podia ouvir os sons sibilantes e chocantes, bem como os trovões estrondosos que soavam incessantemente. Todos os sons foram conectados e empilhados juntos, fazendo-o sentir como se estivesse ficando surdo. Foi quando Fan Xingjian já havia realizado o prodigioso Demolition Orb Zik para abafar as correntes de ar, então o resto dos sons eram apenas dele pisando no ar. Caso contrário, se ele não tivesse feito isso primeiro, os sons tremendos seriam ainda mais assustadores. Se a visão fosse desacelerada em 100 vezes, provavelmente seria capaz de ver vagamente Fan Xingjian realizando técnicas de espada. A velocidade com que ele executava as técnicas de espada era muito rápida. Ele levou em média 10 segundos para terminar uma série. Depois que ele terminava de executar as técnicas de espada, ele se dirigia para onde estavam as placas de aço e registrava as várias estatísticas das técnicas de espada. No entanto, seus movimentos eram muito rápidos. Anderson e Rota só podiam ver fortes vendavais,
Uma figura negra piscando e mais de 100 lajes de placas de aço voando com faíscas ocasionalmente piscando. Então as palavras apareceriam gradualmente no espaço vazio. Foi só então que eles entenderam por que Fan Xingjian estava usando chapas de aço. Era porque com a grande velocidade que ele estava se movendo, o papel não seria capaz de resistir à sua força. No entanto, eles ainda estavam extremamente surpresos. Já era extremamente difícil para uma pessoa atingir a velocidade de Fan Xingjian. Além disso, ser capaz de escrever enquanto se move a uma velocidade tão grande e também testar os efeitos de cada postura de espada. Quanto controle isso exigiria? Fan Xingjian só conseguiu isso por causa de seu talento extraordinário e sua negação de limites, o que permitiu que ele se acostumasse com os movimentos de alta velocidade. Além disso, ele usou o prodigioso Demolition Sword Physique para se livrar do ar e reduzir a resistência do ar. Se faltasse algum dos três fatores, isso não seria possível. Uma hora depois, os fortes vendavais pararam e mais de 100 lajes de placas de aço caíram no chão, liberando sons de bom 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 em colisão. Havia palavras compactadas escritas em todas as superfícies das placas de aço. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 411, H. Anderson ergueu a cabeça e viu que todo o salão estava irreconhecível. O chão de aço estava cheio de marcas quebradas e buracos. Enquanto isso, o centro da sala havia afundado completamente em uma grande cratera, revelando o solo por baixo. Todo o salão de aço parecia um brinquedo que havia sido destruído por uma criança. Foi quando Fan Xingjian fez o possível para controlar seu poder e não tomar emprestado o poder da terra. Logo depois que Fan Xingjian parou, mais de 10 cavaleiros entraram e começaram a mover as placas de aço. Iam tirar o conteúdo das chapas de aço para criar documentos e depois enviar para a Igreja da Verdade Universal. Cada um deles olhou para Fan Xingjian com admiração e veneração como se ele fosse um deus. Por outro lado, os olhos de Anderson estavam cheios de espanto e desânimo. Ele perguntou: quantos conjuntos de técnicas de espada você aprendeu e avaliou na última hora? 32 conjuntos. Escrever leva muito tempo. Fan Xingjian falou com indiferença e saiu pela porta, enquanto alguns cavaleiros corriam para consertar o local. Anderson olhou para Fan Xingjian com descrença. Para ele estar aprendendo mais de 30 conjuntos de técnicas de espada em uma hora. Isso não significaria que Fan Xingjian precisaria apenas de alguns dias para completar a missão que o plano de classificação de técnicas marciais havia alocado para ele. Depois de deixar a Torre da Espada, Fan Xingjian encontrou um lugar para sentar. Ele começou a filtrar as técnicas de espada que acabara de aprender, removendo as sementes de habilidade daquelas que eram inúteis. Em seguida, ele sintetizou diretamente os úteis na formação da espada de luz Zenith, ondulações da espada de éter, físico de espada de demolição prodigiosa ou espada longa da verdade universal. Com base no referencial da Igreja da Verdade Universal, sua espada longa da verdade universal estava no grau B, enquanto as outras três eram no grau A. Eles ainda tinham muito espaço para crescer. Por acaso, a Igreja da Verdade Universal enviou a ele 1000 técnicas de espada desta vez. Fan Xingjian planejou passar alguns dias para terminar todos eles e depois fundir essas 1000 técnicas de espada em suas próprias, aumentando sua experiência e cultivo de artes de espada. Ao mesmo tempo, ele também estava recuperando sua luz de espada de demolição enquanto esperava para continuar sua avaliação de artes de espada por um tempo. Enquanto Fan Xingjian sintetizou as técnicas de espada em sua mente, ele lançou um olhar para Anderson e Rota, os quais pareciam estar muito desanimados. Fan Xingjian claramente desferiu um golpe neles. Só então, outro cavaleiro outorgado correu. O cavaleiro outorgado olhou para Fan Xingjian com frieza e arrogância. Então ele disse: você é Fan Xingjian, certo? O jovem mestre Hildebrand está convidando você para fazer uma viagem para encontrá-lo. Sem nem mesmo olhar para o cavaleiro outorgado, Fan Xingjian disse: não tenho tempo. Se ele tem algo para falar comigo, faça-o vir pessoalmente. Ao ouvir isso,
O semblante do cavaleiro outorgado mudou como se ele não esperasse que Fan Xingjian fosse tão desrespeitoso. Ele cerrou os dentes e falou novamente em voz baixa: Lord Hildebrand, que está em segundo lugar na academia regional, está convidando você para ir. Você realmente não vai? Fan Xingjian não disse nada, mas Anderson não pôde deixar de falar. Por um bom tempo, Anderson detestava a maneira snob do cavaleiro outorgado falar. Ele já disse que não tem tempo. Você é surdo. Saia rápido. Aquele cavaleiro outorgado franziu a testa e disse: Eu já trouxe a mensagem. Se você não for hoje, então você pode lidar com as consequências você mesmo. Com um movimento de sua capa, o cavaleiro outorgado se virou para sair e, em um piscar de olhos, ele desapareceu dos olhares de todos. Depois que o cavaleiro outorgado saiu, Rota disse imediatamente: aquele cara era Peter, o cavaleiro outorgado classificado em 15º lugar na academia. Dizem que ele atingiu o nível 25. Claro, comparado a você, ele não é nada. Mas Hildebrand, deveria você estar ofendendo tão diretamente? Anderson disse: quem diabos é Hildebrand? Por que ele não pode se ofender? Você nem sabe sobre Hildebrand? E ainda assim você estava tagarelando mais cedo. Rota olhou para Anderson com um olhar atônito. Por que eu me importaria com quem ele é? Ele pode ser mais forte do que eu? Depois que Anderson disse isso, ele inconscientemente lançou um olhar para Fan Xingjian e suspirou. Nesta academia, Fan Xingjian está em primeiro lugar e eu em segundo. Os outros não são ninguém. Rota sorriu amargamente e balançou a cabeça. Então ela olhou para Fan Xingjian. Xingjian, Hildebrand não está apenas em segundo lugar na academia regional, mas também é um dos únicos 3 alunos que são cavaleiros outorgados de nível 29. Além disso, ele não é apenas forte e possui um talento incrível, mas também vem de uma grande origem. Seu avô é o governador anterior do continente de Beze, que voltou para sua cidade natal na região do Grande Oeste após sua aposentadoria. O pai de Hildebrand também é um oficial de alto escalão da Knight Association na Central. A influência de sua família está profundamente enraizada na região do Grande Oeste, e até mesmo o governador Devi tem que visitar seu avô durante as festividades todos os anos. O próprio Hildebrand também é o líder de todas as influências underground em toda a Great Eastern City. Xingjian, se você puder evitar, é melhor não ofender essa pessoa. Fan Xingjian pensou um pouco, mas eventualmente ainda balançou a cabeça. Não tenho tempo. Rota sorriu amargamente e balançou a cabeça também. No entanto, ela pensou consigo mesma: apenas Xingjian é capaz de fazer algo assim. Lembrando a velocidade com que Fan Xingjian havia aprendido as técnicas de espada anteriormente, Rota ficou muito desapontado. Ela originalmente queria alcançar Fan Xingjian, mas agora descobriu que a distância deles estava ficando cada vez maior. Durante os próximos dias, Fan Xingjian passou por todos os 1000 conjuntos de técnicas de espada que a igreja havia fornecido, aprendendo-os um após o outro e completando suas avaliações sobre eles. A velocidade com que ele passou por eles era realmente muito rápida, independentemente de ser em termos de aprender as técnicas da espada, avaliá-las ou registrá-las nas placas de aço. 3 dias depois, Fan Xingjian trouxe pessoalmente o carrinho com os resultados da avaliação e se dirigiu à pousada em que o arcebispo estava hospedado. Os representantes da Igreja da Verdade Universal ainda não haviam saído. Na estalagem, o arcebispo e o Cavaleiro do Sol Nascente estavam sentados à mesa de jantar. Diante deles estava um homem com cabelos bem penteados e um físico forte e bem construído. Ele exalava uma aura extremamente forte de masculinidade e se parecia com o deus do sol, Apolo. O homem era Hildebrand, um dos personagens principais da Academia Regional da região do Grande Oeste, cujo talento, habilidades e antecedentes eram todos impecáveis. Ao olhar para o arcebispo e o Cavaleiro do Sol Nascente, os cantos de seus lábios se curvaram levemente, revelando um sorriso que deslumbraria inúmeras jovens. Arcebispo e Sr. Gardner, desta vez, vim com grande sinceridade.
Vou lidar com o lado de Fan Xingjian. Tem certeza? O Cavaleiro do Sol Nascente, Gardner, olhou para Hildebrand e disse: Fan Xingjian não parece uma pessoa fácil de conversar. É apenas uma criança fazendo barulho. O plano de classificação de técnicas marciais é um projeto de grande escala com grandes influências. É um projeto incomparável e, para tal projeto, nosso país não se sente seguro de que a igreja está apenas estabelecendo contato com um único aluno. Portanto, para a continuação do plano, nosso país espera formar uma relação oficial de trabalho com a igreja. É claro que Fan Xingjian será o líder desta parte do projeto e, com o financiamento do Império, a progressão e a precisão do projeto serão maiores. Também recebi a aprovação da associação. Eles enviarão o financiamento para o projeto em lotes. Isso significará que nosso país e a igreja estão colaborando no plano de classificação de técnicas marciais. Com mais financiamento e mais mão de obra, é claro, a velocidade e a precisão serão ainda maiores. O arcebispo assentiu. Logicamente, isso era verdade. No entanto, com o talento de Fan Xingjian, e além da aparência de Fan Xingjian, o arcebispo previu um resultado diferente. Portanto, embora Hildebrand apresentasse vários termos para persuadi-los, o arcebispo apenas parecia ser agradável em sua atitude. No entanto, ele não deu nenhuma confirmação verbal. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 412. Conclusão. Depois de 2 horas, Hildebrand saiu do restaurante com o senho franzido. O cavaleiro outorgado ao lado dele era Peter, aquele que foi informar Fan Xingjian outro dia. Peter disse: Grande irmão, por que eles não concordaram? Está claro que nossas condições são melhores. Poderia ser um problema com o lado de Fan Xingjian. Hildebrand também não entendeu. No entanto, ele apenas disse: o problema provavelmente está no lado de Fan Xingjian. Esse cara. Parece que eu realmente tenho que visitá-lo pessoalmente. Grande irmão, você vai conhecê-lo pessoalmente? Você tem que ir tão longe? Hildebrand disse: claro que preciso. O plano de classificação das técnicas marciais. Mesmo que tenhamos uma pequena relação com ele, isso seria um fluxo de caixa de 10 milhões ou mais. Contanto que possamos nos envolver neste projeto, não será um problema para mim superar completamente Odisseus e Xiao Tianxia na segunda metade do ano. Também poderei lutar pelos 3 primeiros lugares da seleção nacional. Odisseus e Xiao Tianxia eram os outros 2 alunos da academia que estavam no nível 29. Eles foram classificados em primeiro e terceiro lugar, respectivamente, na academia. Intimamente combinados com Hildebrand, eles eram vistos como os maiores rivais de Hildebrand. Para Hildebrand, o plano de classificação das técnicas marciais era um grande pedaço de carne. Ele tinha o apoio da Knight Association, bem como fortes conexões. Além disso, o escalão superior do Império também apoiou fortemente a colaboração com a Igreja para o plano de classificação de técnicas marciais. Todos os preparativos de Hildebrand foram perfeitos. Hildebrand não esperava que ele fosse capaz de monopolizar todo o envolvimento do plano de classificação das técnicas marciais para si mesmo. Havia muitas pessoas na central que estavam de olho no dinheiro que a igreja havia separado para esse projeto. Apenas o primeiro lote de 1000 técnicas de espada, que envolveu um preço de 15 milhões de ouro, já fez seus olhos brilharem. No entanto, mesmo que Hildebrand obtivesse apenas uma pequena fatia do projeto, ele seria capaz de obter acesso a vários milhões de ouro. Para ele, seria uma tarefa fácil guardar várias centenas de milhares de ouro. Ele poderia usar o resto do dinheiro para comprar vários recursos de cultivo, bem como tesouros celestiais e terrestres para usar em si mesmo. De certa forma, foi tudo para acelerar o andamento do projeto. Fan Xingjian provavelmente não estaria disposto. Quando o encontrei da vez anterior, ele reagiu muito mal. Hildebrand balançou a cabeça e sorriu. E daí se ele não estiver disposto? A colaboração com a igreja é algo impulsionado pela situação atual. Muitos personagens importantes na central apoiam fortemente essa colaboração. Esta é uma política nacional.
E daí se ele tiver um talento incrível? Além disso, neste mundo, é impossível para alguém monopolizar todos os benefícios para si mesmo. A venda de Fan Xingjian das prodigiosas ondas de poderes astrais divinos para o segundo príncipe foi apenas um golpe de sorte. Esse ato já atraiu muitos olhares invejosos. Para o plano de classificação de técnicas marciais desta vez, se ele souber melhor, ele deve desistir voluntariamente de uma grande parte dele. Esse não é um recurso que ele pode manter para si mesmo. Se ele realmente quer monopolizar todo o projeto, ele só vai se empanturrar até a morte. Hildebrand balançou a cabeça e suspirou. Um homem cujo coração está descontente é como uma cobra que tenta engolir um elefante. Se uma pessoa tentar monopolizar todas as coisas boas para si todas as vezes, não será capaz de se manter por muito tempo neste mundo. O ser humano é um animal social e, para garantir benefícios a longo prazo, é necessário repartir os benefícios. Se Fan Xingjian continuar querendo manter tudo para si, será apenas a maneira mais idiota de morrer. Peter assentiu, pensando profundamente. Hildebrand também pensou nisso e disse: faça outra viagem ao centro e peça ao administrador mais 10.000 ouro. Outros 10.000 de ouro. Peter sorriu amargamente. Você não está dando muito a eles? Para agilizar a negociação da colaboração, Hildebrand já havia dado aos funcionários do governo central mais de 80.000 ouro. Pode-se dizer que ele pagou um preço alto. Os fundos líquidos que ele havia superado apenas pouco mais de 1 milhão. Para ganhar algo, é preciso primeiro pagar um preço. Muitas pessoas não conseguem nem chegar perto do projeto e, portanto, não serão tão proativas. Ao dar dinheiro a elas, significa que elas também obtêm algum benefício. Caso contrário, se eu monopolizar todos os benefícios para mim, eles não permitirão que o plano passe tão facilmente, mesmo que meu pai seja o vice-chefe da Knight Association. Hildebrand deu um tapinha no ombro de Peter e disse: tudo bem, você deve partir daqui a pouco. É preciso estar disposto a gastar uma pequena quantia em dinheiro para ganhar uma grande fortuna. Usando 80.000 ouro em troca de vários milhões ou vários 10 milhões de ouro. Não há nada que valha mais a pena. Peter suspirou e disse: todo o trabalho sujo é feito por nós. As pessoas do governo central estão tendo uma vida tão boa, apenas esperando o dinheiro entrar. Hildebrand disse: eles têm suas próprias dificuldades. Viver bem sob os olhos de Sua Majestade também não é tão fácil. Além disso, mesmo que as conexões com essas pessoas não sejam úteis desta vez, haverá um dia em que ele será útil. Estarei indo para a capital imperial mais cedo ou mais tarde. O que você está fazendo agora também pode ser considerado uma ajuda para me preparar para o futuro. Peter olhou para Hildebrand e assentiu. Grande irmão, desta vez, você definitivamente sairá entre os 3 primeiros na seleção nacional. Não, você definitivamente conseguirá chegar em primeiro lugar. Hildebrand sorriu. Devo primeiro conquistar Odisseus e Xiao Tianxia e me tornar o melhor na região do Grande Oeste antes de pensar nisso. Enquanto os dois conversavam, eles viram Fan Xingjian se aproximando. Peter franziu a testa, parou Fan Xingjian em seu caminho e disse: Fan Xingjian, o que você está fazendo aqui? Fan Xingjian lançou-lhe um olhar. Não é da sua conta. Uma pitada de fúria brilhou nos olhos de Peter. No entanto, ele ouviu que Fan Xingjian conseguiu derrotar 2 assassinos de nível 27 do Sandy Country. Ele também sabia que Fan Xingjian uma vez foi para o continente de Base sozinho e suprimiu o clã Gao. O chefe do clã Gao era um cavaleiro conferido de nível 27. Portanto, embora Pedro estivesse furioso, ele não levantou as mãos. Era porque sabia que Hildebrand estava atrás dele. Hildebrand disse: tudo bem, Peter, não fique brigando com uma criança. Depois de dizer isso, Hildebrand caminhou até Fan Xingjian, olhou para o rosto jovem deste último e balançou a cabeça. Então ele disse: Fan Xingjian, você é realmente muito tolo. Se eu fosse você, não estaria fazendo tantos inimigos sem motivo. No momento, você está fazendo o que deseja confiando em seu talento.
Você não mostra sinais de quaisquer características que um líder ou uma pessoa de sucesso deveria possuir. Fan Xingjian olhou para Hildebrand e perguntou: quem é você? Hildebrand sorriu. Peter não se conteve e disse: este é o jovem mestre Hildebrand, um especialista classificado em segundo lugar na academia regional. Mostre algum respeito. Hildebrand falou calmamente. Com relação ao plano de classificação de técnicas marciais, a associação já tomou a decisão. Vou assumir e trabalhar para garantir uma colaboração profunda entre o Império e a Igreja. Enviarei alguém para ir à Torre da Espada para obter os documentos concretos que a Igreja deu. Espero que você possa cooperar conosco quando chegar a hora. Oh, você já enviou alguém para a Torre da Espada antes? Hildebrand franziu a testa e balançou a cabeça. Fan Xingjian sorriu. Ele agora sabia que Hildebrand não tinha ideia de que ele já havia concluído a avaliação de todos os 1000 conjuntos de técnicas de espada. Além disso, Hildebrand seria incapaz de imaginar que Fan Xingjian pudesse concluí-lo tão rapidamente. Portanto, Fan Xingjian não prestou atenção a eles. Ele apenas lançou um olhar para eles e continuou indo em direção à sala do arcebispo. Hildebrand olhou para as costas de Fan Xingjian e disse enquanto balançava a cabeça: como sênior, tenho que lhe dar um conselho. Fan Xingjian, se você nem conhece os princípios básicos que uma pessoa deve ter, como você está? Vai alcançar o auge dos cavaleiros. O que devo dizer sobre você? Os ocidentais têm um ditado que diz que ser excessivamente rígido torna alguém frágil. Agora, é assim que sua atitude é. Eu entendo que você é jovem e sente que não há nada que você não possa alcançar. No entanto, isso é apenas uma ilusão. Você é incapaz de ver a situação com clareza. O mundo inteiro é formado por inúmeras tendências e, se você deseja chegar ao topo, deve aceitar as tendências do mundo. É o mesmo para a colaboração entre o Império e a Igreja desta vez. É melhor você dar uma boa olhada na situação e não criar problemas de forma imprudente, estragando tudo para todos. Com isso, Hildebrand não se preocupou em esperar pela resposta de Fan Xingjian e se despediu. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.